Olá, queridos irmãos! Hoje vamos estudar juntos mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinamento de Jesus, pelo espírito Caipar Schultel, e faremos a complementação do artigo espírita escrito por Ariel Telo, da Rádio Boa Nova. E a parábola de hoje é do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Mateus, capítulo 8, versículos de 31 a 32, também em Marcos, capítulo 4, versículos de 30 e 32, bem como em Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 19. Consideremos aqui o reino dos céus como tudo o que está acima e abaixo, à direita e à esquerda de nós. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fulgem as estrelas. Todo esse éter, que nos parece vazio, mas que, na verdade, encerra multidões de seres e de mundos onde se ostentam maravilhas da arte e da ciência de Deus. Para quem o vê da terra com os olhos da carne, parece o seu conhecimento insignificante, como é uma semente de mostarda. Mas, depois que o estudamos, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata, como se dilata a semente quando germina. Transforma-se o nosso modo de pensar, como só ia acontecer a semente modificada já em erva. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio em torno do qual voluteiam os espíritos. Bem assim, os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens. O grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez comparou-o ao reino dos céus, outra à fé. O grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo. Essa mesma substância se transforma em árvore, dá depois muitas sementes e muitas árvores, e até suas folhas servem de alimento. Mas é necessária a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi a semente. E é necessário, a seu turno, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Assim acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é o maior fertilizante que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não podemos aumentar e engrandecer-se em nós. Não se nos pode mostrar tal como é, assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. A fé é a mesma coisa. Parece-se com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas. Mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para o campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, com seus fatos positivos, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos o reino dos céus, assim como o reinado celeste abrange o infinito. A fé é tudo e dela todos precisam
para crescer no conhecimento da vida eterna. Vamos então à complementação. Muito bonito esse texto, né? E olha que interessante que diz Ariel em seu artigo na Rádio Boa Nova. Reino de Deus não é um lugar físico visível, mas sim um estado de espírito, representado pela nossa caminhada evolutiva em direção à perfeição. Por isso, Cristo foi claro quando nos ensinou que ninguém poderia vê-lo aqui ou ali, uma vez que o reino dos céus não se encontra no exterior, alhures, mas reside dentro de nós. O grão de mostarda representa a palavra de Deus, revelada pelos ensinamentos de Jesus. Não obstante, nessa parábola, Jesus nos chamou a atenção para a pequenez da semente em relação à grandiosidade da árvore que viera a se tornar. Isso porque recebemos e compreendemos os ensinamentos e as leis de Deus aos poucos, gradativamente e paulatinamente. Não se pode repousar sob a sombra da árvore contemplando-a sem antes dedicar-se ao árduo trabalho de plantar e cultivar a semente, submetendo-se dedicadamente ao decurso do tempo que essa necessita para se desenvolver e alcançar a plenitude. Ainda assim, por menor que seja o ensinamento cristão que absorvamos e cultivemos dentro de nós, tal como o grão de mostarda, sendo a palavra de Deus perfeita e absoluta, e inevitavelmente crescerá e nos elevará rumo ao Altíssimo, por meio dos nossos esforços, de nosso trabalho no bem. O grão de mostarda representa, portanto, a necessidade de nos reformarmos intimamente, fazendo desabrochar em nós o reino dos céus. É necessário, ainda que aos poucos, dedicarmos-nos ao trabalho de cultivar essa semente que é a palavra de Deus, ainda que minúscula seja, pois uma vez plantada, suas raízes germinarão e alastrar-se-ão, formando a base que necessitamos para firmarmos nossos pés no trabalho da reforma interior, bastando para tanto que apliquemo-nos aos trabalhos do amor e da caridade, orando e vigiando incansavelmente, como nos ensinou o Mestre. E assim, meus queridos irmãos, terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco. Um grande abraço.